Bom dia na paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração. Esta manhã, pela graça de Deus, nós estaremos aqui a falar sobre a igreja de Antioquia, né? Onde, pela graça de Deus, os irmãos se reuniram ali e o testemunho desta igreja chegou a Jerusalém e aos confins da terra. Esta igreja é uma igreja missionária, uma igreja abençoadíssima. Então, sobre esse fato, sobre o destaque do primeiro século, três igrejas se destacaram aqui, que é a igreja de Jerusalém, onde tem a matéria-prima missionários para enviar, né? E a igreja de Éfeso também, e a igreja aqui de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela cresceu missionariamente, né, sobre missões. E de uma forma tão gloriosa, o testemunho desta igreja chegou a Jerusalém. Jerusalém, a igreja ficou sabendo dos feitos que tinha acontecido por causa do episódio de Estevão. Né? Estevão tinha sido apedrejado e os irmãos foram dispersos. E uma grande turma chegou em Antioquia. E ali abriram um trabalho do Senhor Jesus. Eles estavam pregando só para judeus, mas quando chegou naquele local pregaram para os gregos também. E então começaram a pregar para os gentios. E ali Deus fez uma obra gloriosa naquela igreja. Mas na verdade, o primeiro foco era os judeus. Os judeus foram, né, encontrados pela palavra de Deus, né, pelos irmãos que foram dispersos, porque mesmo sendo dispersos, Deus tem um grande objetivo. E uma certa feita, eu fiquei ouvindo uma palavra de uma senhora, e uma senhora muito abençoada, Antonieta Rosa, e ela disse, por morar no Rio de Janeiro, mas ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. É que ela falou que bala perdida no Rio de Janeiro tem rumo certo. E aqui fico eu pensando aqui também, fazendo uma simples comparação, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, que quando Deus dispensa, né, ele dispersa, aliás, não dispensa, dispersa o seu povo, ele conduz ele pelos caminhos, por Samaria, por muitos lugares, para ir aos confins da terra. Aquele presente momento a gente percebe que a morte de Estevão, ela provocou na igreja algo glorioso. Né? O céu foi glorificado, muitas pessoas foram salvas, mas é o apóstolo Paulo que encontra o Senhor nosso Deus, e o testemunho de Estevão e a sua morte alcançou multidões de pessoas. Então, nesse presente, nesse momento, nós percebemos da grandeza de Deus na vida daqueles que foram dispersos. E o fato de ser dispersos, eles têm rumo guiado pelo Espírito Santo. É aqui onde entra a comparação. Tem rumo guiado pelo Espírito Santo. E eles vão a Antioquia, e a Antioquia eles pregam. E o testemunho que Deus está fazendo ali no meio dos judeus, no meio daquele povo, é algo tremendo que está acontecendo, que a igreja de Jerusalém fica de fato ali observando e se alegra pelo fato do que Deus está fazendo em Antioquia. E aqui diz o texto bíblico do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que no versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé. Barnabé. Verso 23 diz, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então a igreja envia Barnabé. Barnabé, filho da consolação, está registrado lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que é um homem de bens e que também ama a casa de Deus. E o fato de amar a casa de Deus, a palavra de Deus, ou a obra de Deus, ele vende propriedade, deposita aos pés dos apóstolos, ele faz algo não para chamar a sua atenção para o seu crescimento, mas sim para o crescimento da obra de Deus. A diferença está aqui, que é muito grande, né? Muito grande na vida de muitas pessoas que
querem chamar a atenção para si, que é o capítulo 5 de Atos, que fala a respeito de Ananias e Safira. Agora, Barnabé, ele é enviado pela igreja de Jerusalém como um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele vai, e quando ele chega em Antioquia, a Bíblia diz no versículo 22 que ele viu a graça de Deus ali sobre o testemunho e aquilo que estava acontecendo. A fama que a igreja e da igreja chegou a Jerusalém era verdadeira. Deus estava fazendo uma grande obra em Antioquia. Mas então, o meu objetivo nesta manhã, com esta reflexão, né, sobre Bíblia no coração, é levar você a ter um conhecimento do grandioso Deus que opera maravilhas e que ele pega pessoas e conduz de um lado para outro e leva pessoas para um determinado local, e onde ele coloca essas pessoas, ele também faz com que a sua obra tenha expansão, ela cresça. Posso dizer isso para você também hoje, nesses dias odiernos em que estamos vivendo, que nós observamos a grandeza de Deus na sua vida, na minha vida e na vida de todos. Às vezes vamos para um determinado local, um bairro, uma cidade, em que nós passamos a viver e ficamos percebendo que é um lugar, parece que dos esquecidos, onde até parece que Deus nem olhou mais, nem ligou, mas na verdade não é essa. A Bíblia diz que o justo é plantado por Deus, então Deus te colocou no lugar. Busca Deus. Busque a Deus para que Ele te mostre que de fato para que você veio e para que você está ali. Quando Barnabé viu esta grande graça, esta grande alegria, a Bíblia diz que ele alegrou-se, é uma alegria espiritual. É uma alegria que quando as pessoas veem, não olham as dificuldades, mas a grandeza de Deus em meio às dificuldades. Mais na frente, o apóstolo Paulo disse sobre a graça de Deus que o bastaria, que é a tua graça me basta. Ele está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que ele está dizendo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Um homem fraco, mas um Deus forte. Pegou um vaso de barro e encheu das maravilhas celestiais, que é o próprio Deus que está sobre nós. Somos vasos e estamos contendo aqui a grandeza de um Deus eterno e soberano que mora dentro de nós, no nosso espírito. Aí eu observo aqui alguns pontos importantes sobre esta igreja. Essa igreja, pela primeira vez aqui, os judeus, aqui os irmãos, a Bíblia diz aqui, que sucedeu em todo ano se reuniram naquela igreja e ensinavam, e pela primeira vez foram chamados de cristãos. Né? Então, o que quer dizer? Que nesse presente momento, os crentes na igreja se identificavam com o Senhor Jesus. Eles eram parecidos com o Senhor Jesus. Eles tinham crescimento, eles estavam crescendo em Cristo, eles estavam vivendo em Cristo, testemunhando em Cristo e andando em Cristo. Então esse aqui é o verdadeiro sentido da igreja do Senhor Jesus. O verdadeiro sentido da igreja do Senhor Jesus é fazer com que todos aqueles que servem a Deus de coração e de verdade tenham esse atributo aqui, eu posso dizer até um atributo, mas eu posso dizer essa qualidade, eu posso dizer aqui esse aspecto, ser parecido com Jesus, caminhar nesse crescimento. Quando nós chegarmos à estatura de ser varão perfeito, nós estaremos no céu. Deus nos chamará para esta glória, esta graça gloriosa, das quais estamos trabalhando dioturnamente. Mas vamos lá observando que foi pela primeira vez, então não conseguiram distinguir qual era a diferença entre aqueles que ali estavam em Antioquia e o próprio Senhor Jesus, porque eram parecidos, né? Pela primeira vez foram chamados de cristão. Então esta igreja tinha uma marca muito gloriosa, que o seu povo era parecido com o seu mestre. Aqui eu chamo a sua preciosa atenção para um fato, de quem de fato estamos parecendo. Estamos crescendo? Estamos caminhando? Estamos recebendo nutrições da palavra de Deus? E estamos vivendo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus? Ou nós
estamos aí mais parecido com o mundo, mais parecido com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Chegou a hora de distinguirmos, né, de estarmos do lado correto, chegou a hora de sermos verdadeiramente cristãos, para que os demais observem em nós a presença do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós observamos também os passos que se seguem, a gente observa aqui que Barnabé, ele era um homem de ação, um homem muito abençoado, um homem que acreditava em talentos. Aí o versículo que se segue diz aqui, versículo 25, né? E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e chamando-o conduziu até a igreja de Antioquia. Ele observou que Paulo também precisava estar ali. Por que precisava estar ali? Porque ali o Espírito Santo estava administrando uma capacitação muito grande, um ensinamento muito glorioso da palavra de Deus. E Barnabé não quis isso para si, sozinho. Eu quero que os outros também participem. Eu quero que Paulo participe. E ele vai buscar Paulo, porque ele olha para Paulo e vê, né? Em Saulo, ele vê Paulo e ele vê o grande talento. E ele vai buscá-lo. Da mesma maneira, somos nós, guiados pelo Espírito Santo. Estamos festejando a Deus dia após dia na sua presença, porque a presença do Senhor é festa, é alegria, é graça. Eu não quero dizer que a presença do Senhor é essas festas que estamos fazendo, mas eu quero te dizer que a presença do Senhor, ela é a alegria que me faz caminhar, que me faz vencer, que me faz viver, que me faz andar. Até na expressão do texto de ontem, quando nós falamos do Salmo 9, nós falamos aqui que a presença do Senhor derruba os inimigos. Então nós estamos aqui observando que essa presença, ela é festa, ela é alegria, ela é bênção na nossa vida. E é por isso então que Barnabé quer compartilhar. E agora chegou a nossa vez de compartilhar das maravilhas do céu, ligando para um amigo, ligando para alguém que está distanciado, que está enfrentando situações adversas, que está enfrentando problemas. Devemos conduzi-lo, essa pessoa, né, com um convite, com alegria, com muita dedicação, até a casa de Deus, a presença de Deus. Na igreja, o trabalho daí para frente é do Espírito Santo, não é nosso. Nós estamos conduzindo essa pessoa, guiado pelo Espírito Santo, e aí sim nós vamos observar. Quando nós seguimos nesse texto, nós vamos observar que esta igreja, ela era uma igreja missionária. Ela vai buscar pessoas, ela vai resgatar vidas, ela vai dar rumo à história de muitas pessoas. Tem pessoas ali que não tem um rumo, não tem uma direção. E o texto diz aqui, no versículo 24, porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu à igreja. Isso quer dizer, o testemunho deste homem era verdadeiro. A presença desse homem era boa de estar, porque o Espírito Santo o capacitou. E quando nós olhamos para a pessoa cheia do Espírito Santo, queremos estar perto, queremos viver perto dessa pessoa, andar perto dessa pessoa e conversar muito com essa pessoa para nós aprendermos. Barnabé era desses homens, que atraía multidões de pessoas para si e que atraía muita gente para vir de fato e de verdade ao encontro de Deus. E esta é a graça que nos alegra. Então, quando ele busca Paulo, ele tem uma alegria muito grande. Mas na frente a gente vai ver também ele batalhando por João Marcos, ele batalhando por muitas pessoas. Ele tem um ministério aqui de restauração, restaurando o ferido, buscando. Ele está buscando alguém para servir a Deus, não só com a sua palavra, não só com seus esforços, mas o seu testemunho e a grandeza de Deus na sua vida. Pois a Bíblia diz no versículo 22, 23, que ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, então esse homem tinha a sabedoria do céu para fazer esse fato acontecer, fazer isso acontecer. Então aqui eu quero também dizer para você que a marca desta igreja era missões. Essa igreja, então, ela é uma igreja missionária.
Mas no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo está dizendo: apartai para mim, depois de um período de oração, a igreja que ora, que clama, que busca, aí tem missionários e missionárias. Tem alguém que o Espírito Santo está separando para enviá-los. E quem sabe, nesse momento, Deus está te levantando também nesse projeto de restauração de vidas, projeto de ir em busca do perdido. Talvez você pensou, olhou para você e pensou: a minha vida é fraca, a minha vida é monótona, ela é muito fraca. Eu só consigo viver aqui, vou na igreja, retorno, eu estou aqui, não fiz nada para Deus, estou me sentindo que não fiz nada. Esse é o momento de você pegar o seu telefone, é o momento de você observar os seus amigos, aqueles amigos anteriores que você tinha, amigos que você tem. É o momento de você convidá-los para ir à igreja, é o momento de você levá-los à presença de Deus. Esse é o momento que ovelha gera ovelha. Esse momento importante das missões de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para ir em busca do perdido, para ir em busca daquele. Deus dispersou essa multidão, levando pelos confins da terra, Jerusalém, Samaria, os confins da terra, para que estes pudessem testemunhar, ser testemunho e testemunhar da grandeza de Deus, do que Deus fez na vida deles e do que Deus pode fazer na sua vida por meio deles também. E eu quero concluir aqui dizendo acerca também que esta igreja, ela é uma igreja, né? Uma igreja gloriosa, abençoadíssima, e ela tem essas marcas tão importantes na vida que ela chamou muita atenção de todos nós, né? Ela chama muita atenção de todos nós. E eu observo aqui que é uma igreja missionária, é uma igreja parecida com Jesus, e tem mais uma coisa importante que se destaca na vida desta igreja. Observe comigo, no nome de Jesus, é que esta igreja também é uma igreja que nasceu, ela nasceu, né, sobre perseguições. Então, essas perseguições é fichinha para essa igreja, porque ela nasceu no meio da tormenta, no meio das grandes crises onde o diabo e todos os seus aliados quiseram apagar a Bíblia, calar o povo de Deus, mas o Espírito Santo está de pé, firme e testemunhando da grandeza de Deus na minha e na sua vida, nas nossas vidas, para que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta hora, eu quero te dizer, esta é a igreja do Senhor Jesus. Este é o seu momento, é o momento do seu testemunho, é o momento de missões na sua vida, é o momento da pregação na sua vida. Você pode pensar e dizer: eu não sei pregar. Seja a pregação, seja o testemunho. Você indo para a casa de Deus e buscando algo da parte de Deus, você pode acreditar, Deus está pregando o evangelho por meio de você. Deus está anunciando sem palavras para outras pessoas. Então, abrace esta causa, seja parecido com Jesus, cresça em Jesus Cristo, seja missionário e não se importe, você nasceu no meio das maiores turbulências, mas o Deus de paz te chamou para a paz e para a alegria e você está na sua presença. Então, eu quero orar com você para que Deus te abençoe e te dê vitória no nome santo do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Santo, amado e celestial, no teu eterno, grande e soberano nome do Senhor Jesus, eu te peço por a vida deste homem, desta mulher, pela vida desta família, deste casal, pela vida, Senhor, que estão se desentendendo, pela vida que estão entrando em rotina, pela vida daqueles que não têm mais alegria para ir à tua casa, que o Senhor restaure, que o Senhor dê vitória e que o Senhor ponha-os de pé no nome santo do Senhor Jesus. O trabalho do Espírito Santo, eu creio e sei que é glorioso, que é maravilhoso, que é santo e que é eterno. Nesse momento, Pai, eu ministro sobre a vida deles, eu levanto as minhas mãos para ministrar sobre a vida de todos e que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios de fé e eles executem esta obra missionária, eles vão em busca daqueles que estão perdidos. Que o Senhor os abençoe no nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que Deus te dê vitória, que Deus esteja contigo em todo o tempo,
Em nome de Jesus.